Trabalhar e vamos estudar, então? Que vamos deixar a festa para quinta-feira. Vamos deixar a festa para quinta. E ainda bem que ela foi mudada para hoje, porque vocês vão poder curtir a festa tranquilamente na quinta-feira, tá bom? Lista de presença aberta, viu, pessoal? Lista de presença aberta, por favor, coloquem no chat o nome presente para que o Edinaldo possa ter o controle de quem está assistindo a aula e anotar o nome de todos vocês, tá bom? Meus queridos, sejam muito bem-vindos. Quem acabou de chegar, eu peço desculpa pelo inconveniente da mudança da nossa aula, mas é por um motivo nobre. E vamos hoje trabalhar a nossa penúltima, prestem atenção, a nossa penúltima classe gramatical. Nós estamos caminhando rumo ao final da primeira parte do nosso curso, que a gente chamou lá no começo das nossas aulas de morfologia. Então, hoje é a nossa penúltima aula, com talvez a classe gramatical que mais é abordada em concursos. Então, eu peço para quem ainda não teve acesso à apostila número 4, que depois imprima. É muito importante que vocês façam exercícios sobre essa classe gramatical que é verbo, porque a abordagem no concurso é uma coisa assim sobrenatural. Quantos concursos, quando vão pegar a parte mais gramatical, gostam de trabalhar verbo, e eu espero que a nossa aula hoje seja bem proveitosa para quem por algum motivo deixou de aprender verbo na escola ou já faz muito tempo que estudou. É muito importante que a gente conheça verbo, tá bom? Eu vou começar e vocês vão perguntando qualquer coisa e vão tirando dúvidas, tá bom? Posso começar? Só dá um joinha aí, quem me dá ok. Quero um joinha para dizer, não, professor, pode. Nós estamos prontos. Agora sim, um joinha chegando aqui, outro ali, um aqui, outro ali. E nós podemos começar. Pois bem, meus queridos, vamos voltar. Quem aqui já tem mais de 10 anos que fez ensino fundamental, dá um eu. Mais de 10 anos que concluiu o ensino fundamental, dá um eu para eu saber. Teve gente aqui que faz mais de 10 anos. Ave Maria, sangue de Cristo, quantas. Ave Maria, Tâmara, Altamir, Marta, o Jefferson faz 9 anos, Diane, Ave Maria, quanta gente. Pois é, minha gente, a gente estuda a classe gramatical verbo, dura 15 anos, Núbia, Ave Maria, Renata Tâmara. Pois estamos todos juntos, minha gente, acho que eu estou no mesmo barco. A Valmirene disse que não vai nem falar, é? Completou esse ano, William. Tem muito tempo, então, também, né? Ah, que daqui já é o William. Vamos embora. Então, minha gente, o que é que acontece? A gente estuda verbo lá no ensino fundamental. Muita gente teve que, inclusive, conjugar muitos verbos, né? A professora pedia para conjugar no presente, no passado, no futuro, e a gente aprendeu muitas coisas sobre verbo, mas acaba fazendo um significativo tempo que a gente não vê, porque é um conteúdo mais do ensino fundamental. Qual é o grande problema do ensino fundamental, mais, assim, de 10 anos atrás? O grande problema é que nos ensinam que verbo, preste atenção e cola em mim, vamos relembrar os tempos de ensino fundamental. Nos ensinam que verbo eu até anotei no slide, já está aparecendo para vocês. No ensino fundamental a gente aprende que verbo tem sido definido como uma palavra que exprime ação, estado ou fenômeno da natureza. E parece que tudo que ensinam para a gente de verbo é o entendimento de que verbos são ações, são estado e são fenômenos da natureza. Aí a professora disse para a gente lá no ensino fundamental: olhe, o verbo de ação é aquele que alguém faz alguma coisa. Andar, comer, trabalhar, comprar, estudar, cantar. E a gente aprende vários verbos que, segundo o ensino fundamental, são verbos de ação. E por que eles são chamados de ação? Porque, como o próprio nome diz, eles exprimem o sentido de ação. Então, tem vários verbos que a gente tem na língua portuguesa que a gente vai chamar de verbos de ação. Vou repetir alguns deles. Comer, andar, trabalhar, cantar, sorrir, estudar. Então, são vários verbos que a gente estuda ao longo do nosso ensino fundamental que são chamados de verbo de ação. Até aí, tudo bem. Vocês já devem lembrar de alguma coisa disso do ensino fundamental. No mesmo processo, os professores do ensino fundamental nos ensinam que também existem verbos que não são de ação. Eles são chamados verbos de estado, tem a ver com estar, alguma coisa, tem a ver com ser. Aí eu digo assim, eu sou lindo, e não tem ação nisso, tem um estado, né? Tem o verbo ser aí, a gente vai chamar de verbo de estado porque não exprime ação. Ele permanece calado, ele ficou doente. Veja que são verbos que não vão imprimir tanto sentido, que a gente chama de verbo nocional. Não vai carregar tanto sentido, não é isso? Acho que ele ligado. Tenta fechar, por favor. Ana Cláudia, acho que teu microfone está ligado. Tenta fechar, por favor. Ou o Edinaldo tenta desativar o áudio dela. Acho que você consegue. Pegar de chuveiro e larrear. Fizemos em pé.
Ave Maria, já fica sabendo a fofoca todinha, Ana Cláudia. Pelo amor de Deus, mulher, desliga esse microfone. Ela passava 8, 10 dias para poder forrar o fundo. Dona fez um buraquinho no cantinho, aí ela encheu o buraquinho. O Edinaldo, acho que você consegue desativar o áudio dela. Se ela não conseguir. Eu acho que ela não está nem ouvindo a gente. Acho que ela não está nem ouvindo a gente. Lá, meia forte, a água da torneira. Olha, tá vendo? Ana Paula só rindo ali, ó. Também. Ana Cláudia, mulher, desliga esse áudio. Eu vou botar a água dos canos para dentro, para botar água. Já fez isso, então não faz medo, não. Quando eu abrir a caixa para botar o fundo da caixa da porrada. Eita, meu Deus, só lembrando dos tempos de pandemia, olha. Conseguiu agora, né, Ana Cláudia? Muito bem. Minha gente, é cada coisa que acontece com a gente. Eu fico lembrando de quando eu dava aula no período mais difícil da pandemia. Acontecia cada coisa aqui. Mulher, Ana Clara, até tua câmera tá aberta, mulher. Tu fecha, viu? Pra gente não ver nada que não deve. Bom, vou voltar, viu, minha gente? Concentra. É que eu estava falando que tem verbos que a gente chama de verbos nocionais, porque eles têm noções de ação, e tem verbos que a gente chama de verbos de estado, porque ele não vai imprimir uma ação. A gente chama de verbo de ligação, verbo ser, verbo estar, verbo permanecer. E nós temos um terceiro tipo de verbo que a gente aprende no ensino fundamental, que são os verbos que exprimem o que a gente chama de fenômenos da natureza. Por exemplo, amanheceu, garoou, trovejou, nevou. Esses verbos vão ser verbos que vão imprimir fenômenos da natureza. Bom, essa é a visão que a gente chama de visão mais convencional, é a mais propagada nos ensinos fundamentais. Mas eu queria que, atenção, nós que estamos aqui estudando para concurso, não vamos nos limitar, preste atenção no que eu estou dizendo, nós que aqui estamos estudando para concurso, não vamos nos limitar a esta visão convencional que nos é dada no ensino fundamental. O verbo não é só o que imprime ação, o verbo não é só o que imprime estado, e o verbo não é só o que imprime fenômeno da natureza. O verbo é tão poderoso, é uma palavra tão poderosa, que a partir do momento que ela surge, a gente vai estudar hoje, que surge junto dela não só um significado, mas surge ideia de tempo na mesma palavra, além de significado. Surge a ideia de quantas pessoas fizeram. Surge a ideia de se a pessoa fez ou recebeu a ação. Então, o verbo não é só ação, não é só estado e não é só fenômeno da natureza. Hoje nós vamos ampliar essa visão que às vezes é restrita do ensino fundamental, para que a gente possa então responder as questões de concurso. Quando eu digo assim, ó, cantei, veja que é uma palavra só, que carrega o sentido de cantar, que carrega o sentido de que fui eu que cantei e que carrega o sentido que foi no passado. Então vejam como a classe gramatical que a gente vai falar hoje é extremamente importante quando ela entra em uma oração. E quando eu digo cantei, não é só uma ação, tem a informação que foi eu que cantei, tem a informação que foi no passado, e eu estou indicando que com certeza eu cantei. Ó, quantas coisas e conclusões a gente chega com uma palavra só. Então, eu queria que vocês anotassem esse slide que já está na tela de vocês há algum tempo, de que a ideia de verbo não deve ser associada só à ação, estado e fenômeno da natureza. A ideia de verbo tem a ver com flexões de tempo, presente, passado e futuro, tem a ver com modo, tem a ver com número, tem a ver com pessoa, e a gente tem até o que a gente chama de voz do verbo. Nós vamos falar sobre tudo isso. Até aqui, pessoal, tá tudo bem? Eu posso continuar? Ou você quer que eu explique alguma coisa de novo do que eu disse? Por favor, essa aula de hoje é importantíssima para quem vai fazer concurso. Quando eu digo importantíssima, é talvez uma das classes gramaticais mais importantes junto ao pronome, e eu preciso que todo mundo pergunte se não entender hoje, tá bom? Para a gente ficar bem informado a respeito do verbo, que ele é figurinha carimbada em todos os concursos, em todas as bancas, independente de qual seja a banca, tá bom? Tá tranquilo até aqui, né? Pois tá bem. Eu vou passar o slide para a gente fazer, então, outras observações. Deixa eu abrir aqui para a gente. Gente, aí na tela de vocês está aparecendo mais algumas informações sobre verbo. A gente está estudando uma classe que se chama morfologia.
gente está estudando isso desde o começo do nosso curso, a gente ainda não tocou em nenhuma outra área da língua portuguesa. E a gente está estudando a morfologia do verbo. Aí eu dou a dica. Para quem esqueceu o que é morfologia, alguém aqui já assistiu Power Rangers? Lembra do Power Rangers que eu falei para vocês logo quando a gente começou a estudar morfologia? O Power Rangers, o desenho, tinha dos personagens e eles estavam em uma forma e quando eles precisavam salvar o mundo, eles diziam, tá na hora de morfar, tá na hora de se transformar. Esse morfar significa tá na hora de se transformar. E quando eles diziam, tava na hora de morfar, vestiam a roupa cada um de uma cor. Tinham Rangers de várias cores, né? Cada um tinha uma cor preferida, porque ele morfava e vestia a cor do personagem dele. Tranquilo até aqui? O verbo também mofa, por isso existe a morfologia do verbo. O que é que eu estou querendo dizer com isso? Que uma hora eu posso dizer, dependendo da necessidade, cantei, mas eu também posso dizer cantamos, se foi nós. Mas se for no futuro, eu posso dizer cantarei. Se for no passado, no presente, eu posso dizer canto. Boa noite, Ana Carolina. Boa noite, Maria de Fátima. Então, o verbo ele tem uma morfologia. O que é que significa? O verbo se transforma de acordo com o sentido que eu quero, de acordo com quantas pessoas fizeram aquilo, de acordo com em que tempo a pessoa fez. Então, quando a gente vai estudar essa formação do verbo, eu preciso entender que os verbos têm partes importantíssimos. Então, quando a gente está estudando morfologia do verbo, eu tenho que entender que é uma palavra só quando eu digo cantei, mas tem uma parte que está ali para marcar que foi cantado e tem outra parte que está ali para marcar que foi eu. Quando eu digo cantamos, tem uma parte que está ali para dar a ideia de cantar, tem outra parte que está ali para dar a ideia de que foi nós, que é um mos, cantamos. Esse mos dá a ideia de que foi nós. Cantaram da ideia de que foi eles, ou elas, ou eles e elas. Então, vamos prestar atenção que toda vez que eu ver um verbo, esse verbo pode ser quebrado em partes. A forma dele, eu posso quebrar e entender como foi que aquele verbo se montou para atingir a mensagem que eu queria dizer. É isso que a gente chama de morfologia do verbo, tá bom? Aí no slide de vocês, para vocês acompanharem, vão lendo aqui comigo e daqui a pouco eu explico. Está aparecendo aí na tela de vocês. A estrutura mórfica do verbo, ou seja, a montagem de um verbo, é constituída pelo que a gente chama de morfemas lexicais e morfemas gramaticais. Pode apresentar também afixos e prefixos. Calma se você não entendeu, olha para mim para entender a explicação. Então, todo verbo, o que é que ele está dizendo aí nesse slide? Que todo verbo tem partes, é uma palavra só, mas é como se fossem pequenos bloquinhos que se juntaram para fazer uma palavra. Eu costumo dizer para os meus alunos que o verbo é como se fosse uma parede. Preste atenção. O verbo é uma parede. Só que para fazer uma parede, a gente vê ela montadinha, bonitinha, eu tive que juntar vários tijolos. E quando eu colo esses tijolos, eu tenho uma parede. O verbo funciona do mesmo jeito. É uma palavra só, igual a parede. Mas quando eu olho para ele, eu preciso identificar quantos tijolinhos foram usados para montar aquele verbo. Tranquilo? Nós vamos conhecer então agora o primeiro tijolinho que dá origem aos verbos. Anota aí, e tem que anotar, porque às vezes cai no concurso. O primeiro tijolinho a gente chama de radical. Radical vem de raiz. De novo, radical vem de raiz. Todo verbo tem uma raiz, ou seja, de onde aquele verbo veio? Ele veio de uma raiz. O que é que a gente vai chamar de radical? Seria um núcleo, a partezinha do verbo, que geralmente está no começo, ou no meio, ou no fim. Eita, meu Deus, que a Ana Cláudia está apresentando uma tela. Chega, meu Deus. Mulher do céu, tu vai apresentar o quê, mulher, pelo amor de Deus? Ana Paula hoje. Deixa o microfone, por favor, Ana Paula, para mim. É o da Ana Cláudia, professor. Eu acho que é Ana Cláudia, né? Ana Cláudia, você vai apertar. Você vai apertar no microfoninho que tem aí na sua tela, tá? Tem um microfone. Isso, muito bem, obrigado.
Agora foi. Aí você não pode apertar no microfonezinho de novo, senão você vai conseguir... Tudo que você falar, a gente vai ouvir. Eu acho que você está tentando me ver e não está conseguindo, né? Você só não pode apertar no microfone, senão a gente vai ficar ouvindo você, tá bem? E, Edinaldo, eu não consigo... Ela abriu de novo. Como eu estou como participante, Edinaldo, eu não consigo fechar a tela dela nem o microfone. Mas você consegue, viu? Como se você é administrador da chamada... Ô, Ingrid, eu já consegui já desativar Dá, né? o som dela, só que a tela eu tô fazendo e ela está desativando novamente. Eu acho que ela está tentando me ver, eu ver o slide e não está conseguindo. Mas vou seguir e daqui a pouco você vai conseguindo. Qualquer coisa você fala com ela no privado, se ela estiver no grupo, e você Pronto. diz que ela saia e quando entrar ela não aperte mais em nada que eu vou aparecer para ela. Você diz assim. Ah, tá ok. Eu acho Eu que ela deve... vou remover ela e vou pedir para ela entrar novamente. Porque eu acho que ela está tentando me ver, apertando e está apertando nos botões. Aí você pede para ela sair, ou você remove e pede para ela entrar de novo sem apertar nenhum botão. Acho que agora Tá. foi. Pronto, vamos lá. Me perdi, minha gente. Vocês conseguem me ajudar? No radical, tá, né? Vamos lá. Qual é a ideia do radical? É uma parte significativa do verbo. Para que a gente entenda essa noção de parte significativa do verbo, eu vou abrir aqui o nosso slide e eu vou fazer várias palavrinhas aqui. Vocês estão vendo a minha tela com o slide, minha gente? Digam sim aí alguém para confirmar. Para mim tá bom, não. Tá aparecendo aí, né? Aqui não tá não, professor. Não tá? Mulher, eu acho Tá que você vai não. ter que procurar o meu bonequinho, o meu rostinho e apertar aí na tela. Acho que vai ficar para você. O pessoal comentou que tá aparecendo aqui já. Eu acho que é alguma coisa daí. Vai me procurando aí que você vai achar. O Jefferson disse que também não. Vai procurando aí a minha tela com slide. Você vai ver uma do meio de todo o rostinho que tá de todo mundo. Você vai ver uma telinha com eu apresentando. Acho que o restante do pessoal tá, né? Eu vou seguindo. Quem não tá vendo ainda, Marta não tá? Vão procurando aí entre os rostinhos e quem tá. Tem que clicar 2 vezes na minha tela, aí agora vai voltar. Acho que foi, né? Vamos lá, vou seguir, tá? Quem não conseguiu ainda tem que me procurar aí. Qual é a tela que eu estou espelhando e vocês vão ver. Tem um slidezinho branco e cinza. O restante está conseguindo, pessoal? Não. Eu não estou conseguindo ver sua tela, professor. Ave Maria, ninguém está conseguindo? Não tá aparecendo Não, para mim tá aparecendo normal aqui. Tá aparecendo normal para quem? Para Edinaldo? Para Não, mim tá aparecendo normal aqui. Para o William tá também, né? Deixa eu fazer o seguinte, deixa eu fechar de novo e abrir, porque o problema não é aqui, mas acho que se eu fechar e abrir de novo, pode ser que apareça para todo mundo, tá? Quem não conseguir tem que fixar a tela. A Jadilene está comentando. Realmente, pessoal, vocês só vão conseguir. Procurem nos quadradinhos onde tem todo mundo que está aqui participando. Aí vocês vão ver que tem um alfinete. Aí vocês vão procurar esse alfinete. Primeira tela, vocês vão procurar de todo mundo que está participando. Aí onde tem um alfinetezinho, você vai clicar nesse alfinete. Se apareceu, professor. Apareceu? Para mim, sim. Tá ótimo. Para Jaciara já apareceu. Aqui pra dentro. Ana Cláudia está aberto de novo. Apareceu aqui para mim também. Foi, né? Maísa, a internet já foi embora. Prontinho, vou seguir, tá, pessoal? Não, mas eu tava usando. Nessa tela que está aparecendo para vocês, eu vou escrever algumas palavras. Quem não está vendo não tem problema. Eu vou ditar as palavras e vocês vão respondendo também, tá? Oi? Vou começar. Se eu disser comemos, Precisa arrumar aí, se não tiver... Ah, mas vamos começar agora. se eu disser comi, Então é o cabo que tá, É. é o cabo que tá rindo. Agora. comerei. Essa canetinha tá tirando da minha cara hoje. Se eu disser comerão, quem de vocês consegue me dizer quais foram as partes que se repetiram, tanto em comemos, quais foram as letras até onde se repetiu as mesmas letras em comemos, comi, comerei e comerão? O que é que se repetiu? O com. C-O-M. Com o C-O-M. Então, a gente vai dizer que aqui,
essa caneta tá meio louquinha, mas vamos embora. A gente vai dizer que aqui... Professor, boa noite. Eu não estou vendo nada. Quem é que não tá vendo nada? Maísa, eu não estou vendo nada. Eu só Então, estou vendo Maísa, você. No caso, a sua tela que você está apresentando, eu não consigo visualizar. aí o que é que vocês vão ter que fazer? Vocês Eu vão ter que... também, professor. Não tem o restante do pessoal que está aparecendo os quadradinhos de todas as pessoas. Vocês vão procurar um dos quadradinhos, vai estar aparecendo o slide. Você vai clicar no alfinete que fica em cima. Vocês conseguem ver todo mundo que está na chamada? Maísa, Jaciara, tem uns quadradinhos. Edinaldo, Valmirene, Marilene. Vocês vão ver esses nomes todos. E um desses quadradinhos vai ser o slide que eu estou apresentando. Aí você vai clicar 2 vezes e o slide volta. Veja aí se vocês conseguem. Quem disse que não estava, tá? Vejam aí se consegue, me disse que conseguiu, tá? Tá tudo certo, Orlando? Aí deu certo, né? Jefferson deu certo também, já vi aqui no chat. Quem mais precisa de ajuda, pessoal, para poder seguir? Deu certo, professor, Deu agora. certo, Maísa? Obrigada aí. Nada. Posso seguir, pessoal? Tem mais alguém que não está conseguindo? Quem não está conseguindo, não tem problema, tá, pessoal? Eu vou seguir e eu vou lendo o que eu estou fazendo, porque aí vocês vão anotando aí, tá bem? Para a gente conseguir continuar. Então, quando eu digo comemos, comi, comeremos, quais são as partezinhas dessa palavra que se repete em todas? O COM, que a gente diz com. Aí a gente vai dizer que esse é o radical, é a raiz desse verbo, tá bem? O que é o radical, professor? É uma partezinha que carrega o significado daquele verbo, que eu posso juntar outras coisas e eu posso adicionar mais sentidos, mas aquela fica sendo sempre a mesma parte, tá bom? Eu vou apagar esse que eu já fiz e vou fazer outro exemplo para a gente entender o que é radical, para quem não entendeu ainda, com esses verbos que está na tela. Vou anotar outros exemplos, quem não está vendo não tem problema, não se preocupa que eu vou anotar para vocês, tá? Se eu disser assim, por exemplo... Cantei. Chega, meu Deus, a minha canetinha hoje tá meio ruizinha. Cantei. Cantastes. Se eu disser cantaram. A minha pergunta é, qual foi a partezinha que se manteve, mesmo que eu mudei os verbos, um é cantei, outro é cantastes, outro é cantaram. Qual foi a partezinha que se conservou entre esses verbos? Cá. O cante, até o A. Sem o E, sem o A, só até a letra T. Aí a gente vai dizer que a gente já descobriu o radical da palavra, C-A-N-T. Ou seja, cada verbo vai ter uma partezinha que carrega o significado do que aquele verbo quer dizer. Tá bem até aqui? Então, o radical é isso, é uma partezinha de cada verbo que vai carregar o significado. Geralmente, essa partezinha concentra no que eu estou dizendo. Geralmente, essa partezinha acaba com uma consoante. Tá? Então, geralmente, o radical não leva vogal. Geralmente. Todo radical, geralmente, termina na consoante. E veja que não ficou cante com E, nem canta com A. Ficou só o cante. Veja que no primeiro verbo que a gente fez... Qual foi o primeiro verbo que eu já apaguei aqui, minha gente? Eu nem lembro. Comer, né? Não ficou come com até o E, ficou só o com até o M, que é o radical de comer. O E já é uma coisa que eu adiciono mais. Tranquilo até aqui? Todo mundo entendeu o que é radical? Precisa que eu dê mais um exemplo? Se ninguém disser nada, eu vou seguir. Tá tranquilo, né? Então, radical é essa partezinha que vai carregar significado. Então, eu vou seguir e vou colocar o próximo slide. Ele deu até outro exemplo. No verbo partir, eu posso dizer partimos, partiremos, partistes. Então, até o parte vai ser o radical, tá bom? Isso acontece com todos os verbos que são nocionais, com todos os verbos que têm sentido. Tranquilinho até aqui, vamos para o nosso próximo slide. Depois, quando eu encontro o verbo pronto, eu também vou ter que reconhecer o que a gente chama de vogal temática. Olha para cá e concentra.
Depois do radical, sempre vem a segunda parte do verbo, é o que a gente chama de vogal temática. E por que a gente chama de vogal temática? Porque é uma vogal, por isso ela é chamada vogal. Olha para mim, pelo amor de Deus, deixa para copiar depois quem está copiando, e tenta olhar para mim e entender a explicação primeiro, para depois a gente copiar, tá? Daqui a pouco vocês copiam. O radical nós já vimos que é a parte que carrega significado, e geralmente termina em uma consoante. Aí eu vou anotar uma coisa aqui, queria que vocês olhassem para o slide para vocês tentarem entender. Nós vimos que o radical de cantar, por exemplo, é cante. Está aqui na tela de vocês. Chega, meu Deus. Tranquilo? Só que, se eu quiser dizer que foi nós que cantamos, eu vou colocar um mos aqui, ó. Mos, que a gente usa geralmente quando quer dizer que foi nós que fez. Só que está faltando um A, que nem é do cante, porque o radical é só até o T, e que nem é do mos, que é o nós. Aí, ou seja, o que é que eu estou dizendo para vocês? Para formar a palavra cantamos, para formar essa palavra cantamos, chega, meu Deus, que a canetinha endoidou. Para formar a palavra cantamos, eu tive que juntar o radical cante com a palavra mos. E eu usei uma vogal no meio para fazer a união entre esse radical e entre a palavra mos, que vai indicar o nós. Se eu não tivesse uma vogal, que a gente chama de vogal temática, que nasceu para colar esse radical ao mos, eu teria cantimus. Aí a palavra ficaria muito estranha, né? Cantimus. C-A-M-T e mos. Aí a gente cria uma vogal, que a gente chama de vogal temática, para que ela serve... Eu brinco com os meus alunos de ensino fundamental, que a vogal temática é uma cola. Por que uma cola? Porque eu vou ter o radical, que é até a consoante, e eu vou ter a outra partezinha que eu preciso juntar. Só que se eu juntar o radical à outra partezinha, eu fico sem vogal. E aí, qual é a ideia da vogal temática? Que eu vou enfiar uma vogal entre os dois para servir como cola. E essa vogal temática vai juntar o radical ao que a gente chama de desinência, que, por exemplo, pode ser o mos. Tranquilo até aqui, minha gente? Deixa eu usar outro exemplo de como essa vogal temática nasce. Eu posso querer dizer que eu cantava no passado. Como é que eu vou dizer cantava no passado? Vou pegar o cante, que é quem carrega o significado de cantar, e eu preciso dizer que eu cantava. E esse A não pertence nem ao radical, nem pertence ao vá, que traz a ideia de passado. Aí a gente enfia uma vogal aqui no meio, que vai servir mais ou menos como uma cola para estabelecer a ideia de cantava. Então, esse A, esse E e esse I, que aparece na maioria dos verbos, a gente fala cantava tudo junto, mas se precisar separar como se formou, eu vou dizer assim, cante até o T é o radical. Na prova, eu vou dizer que o A é a vogal temática. E o vá, eu vou dizer que é uma desinência que vai dar ideia de tempo passado, porque eu cantava. E quem é que vai dar essa ideia de cantava no passado? A partezinha que a gente chama de vá. Então, o que é que a gente aprendeu até agora? Que o verbo, eu vejo ele inteirinho, eu digo cantava, mas que para formar a palavra cantava, eu tive que juntar um radical, uma vogal temática, e tive que juntar a desinência que veio depois. Aí, então, eu tenho um verbo com a sua morfologia completa. Até aqui, tudo bem, pessoal? Tá de boa? Tranquilinho, né? Faz a anotação aí, porque a gente vai ver muita coisa hoje, e depois vocês podem revisar, tá bom? Ah, professor, faz tempo que eu estudei, na hora do concurso eu vou esquecer o que é vogal temática. Só esquece se quiser, porque o nome dela é vogal. Se é vogal, eu tenho que saber que ou é o A, ou é o I, ou é o O, ou é o U, e eu vou procurar essa vogal quando a questão me perguntar, tá bom? Depois da vogal temática, vem sempre o que a gente chama de desinências. Essas desinências é o que vão ajudar o verbo a ganhar uma noção de tempo, se é passado, presente ou futuro.
Essa desinência que vai vir no final do verbo, que vai indicar a pessoa, se é eu, se é tu, se é ele ou ela, se é nós, se é vós, eles ou elas, tá bom? Então, essas são as partes que formam a morfologia. Que é o que a gente chama de tema do verbo. Chega, meu Deus, que foi isso? Vamos lá. Já está aí o próximo slide na tela, tá? Tem uma que se eu vou disponibilizar o slide, Mayara, com todo gosto. Se de boa na lagoa, que o Edsaldo já aprendeu, né? Respondo já, viu, Altamir? Travou? Voltou, Mayara? Tá tudo ok? O pessoal disse que deu uma travada. Voltou? Só me deu um ok aí. Voltou, né? Fui eu que travei, foi minha gente. Eu fiquei travadinho para vocês, isso aí? Vixe, será que foi a internet daqui? Mas ainda bem que voltou. Tá. Deixa eu ver aqui a primeira pergunta que apareceu no chat. O Altamir perguntou se o tempo do verbo altera a letra. Se altera a vogal temática, isso é Altamir que está perguntando? Isso mesmo. Eu acho que é isso. Então, Altamir, o que vai alterar o tempo do verbo não é a vogal temática, é o que vem depois dela que a gente chama de desinência. Quando eu digo cantava, quem vai me dar a ideia de passado não é a vogal temática A. Quando eu digo cantava, quem vai me dar a ideia de passado é o vá. Quando eu digo cantarei, quem vai me dar a ideia de futuro não é o A. Quem vai me dar a ideia de futuro é o rei. Pegou o lance? Então, a vogal temática não muda a noção de tempo. Ela só está ali mais para servir mesmo como uma cola. Tá bem? Deixa eu ver quem pergunta mais alguma coisa aqui. A Mayara perguntou se eu vou disponibilizar o slide. Vou disponibilizar alguém em cobra, pelo amor de Deus. Às vezes eu esqueço, mas já é por maldade não, que eu não mando, tá, minha gente? Se tem uma pessoa que é desapegada a slide, sou eu. Mando para todo mundo. Até para quem não é meu aluno, para quem é colega de profissão que pede slide, se eu puder, eu mando os meus. Às vezes eu não mando é porque eu sou desatento mesmo, mas é só vocês pedirem, tá? O que é que eu estava dizendo? Aí, apareceu aí na tela para vocês, outro conceito que a gente chama de tema. Espera aí, concentra. Até agora a gente só viu radical, só viu até agora a vogal temática, e agora o terceiro conceito que a gente vai chamar de tema. O tema nada mais é do que o radical que eu tinha depois que ele casa com a vogal temática. É por isso que o nome dela é vogal temática, porque depois que ela aparece eu vou ter um tema. Calma. Para quem não entendeu, vamos de novo. O radical é a parte que carrega sentido. Aí eu junto a parte que carrega o sentido, uma vogal temática, e aí eu vou ter um tema pronto. Então, o que é o tema? É quase uma fórmula de matemática, para quem gosta mais de matemática do que português. O tema é o radical mais a vogal temática. Aí nós temos um tema. E o que é esse tema, professor? Já é o verbo quase pronto para receber apenas a desinência. Então, o tema não é nada novo, a gente não precisa nem copiar muita coisa, porque o tema nada mais é do que o radical, depois que foi juntado com a vogal temática. Aí, quando a vogal temática casa com radical, vogal temática, a gente vai ter um tema, a partir do momento que essa vogal casa com o verbo. Tranquilo até aqui? Então, tá aí na tela para vocês que tema nada mais é do que o radical. Eu vou até simplificar, que ficaram as palavras difíceis, não foi nesse slide, nesse slide específico ficou meio difícil. Mas se você quiser bem resumido, vai anotar aí que... Chega, meu Deus. Tema, para quem gosta de matemática, né? Tema é igual a radical mais... Minha gente, eu não sei o que está acontecendo com a minha caneta, que eu não sei se vocês estão vendo que eu estou escrevendo e está saindo uns tracinhos finos do lado. Não sei o que é, não, depois eu vou ver, mas vocês estão conseguindo enxergar, né? A palavra mais escura. Que ele está fazendo uns riscos aleatórios que eu não sei, mas o tema é igual radical mais a vogal temática. Se vocês não conseguirem enxergar o que eu estou escrevendo, tem no slide também, tá? Tranquilinho até aqui? Estamos finalizando. Obrigado, a Valmir DN colocou aí no chat para quem quiser também a mesma definição, que radical
é igual à vogal, que é o radical mais a vogal temática, aí nasce o que a gente chama de tema. E o que é o tema, professor? É o verbo pronto, quase pronto, para receber as desinências. Sejam elas de tempo, presente, passado ou futuro. O tema está pronto ali para colar nele agora, só a desinência de passado, presente e futuro, e a ideia de pessoa, eu, tu, ele, nós, nós, eles e elas, que algumas desinências também vão marcar, tá bom? Vou passar então para o próximo slide, o tema é fichinha, para a gente seguir aqui, então eu vou passar para a desinência. Depois que eu usei um radical, depois que eu usei uma vogal temática, eu já tenho um tema pronto para receber a desinência. E o que é que a gente vai chamar de desinência? É a última parte que se junta ao verbo, desinência, é a última parte que se junta ao verbo para dar ideia de passado, presente ou futuro, e para dar ideia de quantas pessoas fizeram aquilo, e para dar uma ideia se é um desejo, uma certeza, se é uma dúvida. Então, a desinência é a última e a terceira parte que a gente tem da estrutura de um verbo. A primeira é o radical, que é a parte que carrega o sentido. A segunda é a vogal temática, que quando se junta com o radical vão formar um tema. E depois eu posso agora colocar desinências, para dar ideia de presente, passado e futuro, e para dar ideia de quantas pessoas realizaram aquilo, se foi a primeira, segunda ou terceira do singular, a primeira, segunda ou terceira do plural. Mas vamos para o slide para quem quiser anotar a definição de desinência. Vamos lá. No slide está aparecendo aí para vocês que desinência... As desinências são morfemas gramaticais, ou seja, são partezinhas gramaticais que vão dar ideia de número. A desinência vai dar ideia de número e de pessoa. A gente vai chamar de desinência número pessoal. Ou de modo. E também vai dar ideia de tempo. Então, a desinência são partezinhas que vão dar essas 4 relações, tá bom? Aí a gente pega, por exemplo, a palavra falávamos, tá aí aparecendo na tela de vocês. A gente já pode, então, fazer uma análise, ó que chique. O povo do Lagoa da Canoa, depois dessa aula, quem tinha esquecido, já pode, então, fazer uma análise morfológica do verbo. Olha o verbo que está aparecendo na tela de vocês, nós temos assim, falávamos. É uma palavra só, falávamos. Mas agora vocês já conseguem me dizer como foi que eu formei essa palavra. Nessa palavra tem um radical, que é aquela que carrega o sentido. Quem é o radical? O FAL, até o L. F-A-L. Lembra que radical quase sempre não é vogal? Depois, qual é a parte que a gente precisa depois do radical? Uma vogal temática. Qual foi a vogal que a gente usou aí? O A. Aí a gente tem o fala. Depois, a gente ganhou o vá. O vá falava. O vá entrou aí para dar ideia de quê? De tempo passado. Então, é desinência de tempo. E depois do falava, a gente colocou o mos. Aí forma falávamos. E esse mos entrou aí para dar ideia de que éramos nós que falávamos e não uma pessoa só. Aí a gente já consegue, a partir desses conhecimentos, fazer uma análise do que a gente chama de morfologia do verbo. O verbo tem, só para revisar, porque terminou a primeira parte da aula, o verbo tem radical, o verbo tem vogal temática, o verbo tem desinências, e o verbo tem... O verbo de desinências pode ser de qualquer número, sejam elas de modo, de número, de pessoa ou de tempo. Pergunta, até aqui está tranquilo? Então, eu vou seguir, tá bom? Estou vendo que até aqui está tranquilo. Vou tirar esse slide, então, do que seriam as desinências. E vou, então, para as flexões do verbo. Vamos lá. Aí na tela de vocês está aparecendo o que a gente chama de flexão do verbo. Lembra que, vocês lembram quando a gente estudou substantivo, a gente viu que o substantivo pode se flexionar do masculino para o feminino, do singular para o plural? Quando a gente estudou adjetivo, a gente viu que o adjetivo também pode se flexionar do singular para o plural, do masculino para o feminino. E aí o verbo também pode se flexionar. Ele pode se flexionar no que a gente chama de tempo
O verbo dá uma ideia de tempo. A gente conhece como esse tempo como presente, de maneira bem resumida, né? Como presente pretérito, que nada mais é do que o passado, a gente chama de pretérito, né? Esse verbo pode aparecer no modo, que é quando eu digo modo indicativo, modo subjuntivo e modo imperativo, tá bom? De novo, a gente vai ver cada um deles daqui a pouco, né? Porque o concurso cobra muito. Mas qual é a ideia de tempo? A gente tem verbos que estão no tempo presente, porque a ação acontece no momento que quem está falando produziu aquela fala. Nós vamos ter verbos do passado, que a gente chama de verbos de pretérito, e nós vamos ter verbos que vão indicar ações que vão acontecer no futuro, que a gente chama de futuro. Até aqui, daqui a pouco a gente vai expandir cada um desses tempos. O verbo a gente também pode indicar modo. Então, ao mesmo tempo que eu tenho que escolher um tempo para falar, eu tenho que escolher um modo. O que é o modo? A gente diz que o modo é se o que você falou vai imprimir uma certeza. A gente chama de modo indicativo. Eu não vou assistir aula hoje. Veja que você está indicando que você não vai. Indicando. Por isso, o modo indicativo. Eu vou assistir aula hoje. Você está indicando que irá assistir aula. Então, o verbo tem tempo, mas ele também tem modos. Agora, veja se eu perguntar assim, você irá assistir aula hoje? Eu estou indicando alguma coisa? Não, eu estou perguntando, eu estou com uma dúvida. Então, aqui nasce um modo subjuntivo. Se você diz assim, será que eu vou passar no concurso? Veja que você não sabe, não tem como indicar. Então, você usa o modo subjuntivo, porque é uma dúvida. Tranquilinho? E nós temos um modo imperativo que acontece com desejos, pedidos e ordens, que nem sempre são a mesma coisa. Pedido é diferente de desejo, desejo é diferente de ordem. O que é que eu queria que a gente marcasse? Olha para mim aqui, como sempre, eu vou até tentar paraquizar um pouquinho para vocês entenderem. Professor, na hora que a gente vai falar, a gente fica pensando no tempo ou a gente fica pensando no modo? Não fica. Porque a gente já conhece esses modos, está internalizado na gente, e a gente sabe quando o que eu quero dizer se é uma mensagem que está no passado, no presente ou no futuro. Quando eu tenho que dizer uma certeza, eu sei. Mas o que é que a gente tem que saber para o concurso? E até macete para quem quiser copiar. O que é que a gente tem que prestar atenção em relação a esses tempos, em relação a esses modos? Esses modos são usados de maneira estratégica para produzir linguagem. Por exemplo, preste atenção. Quando a gente vai comprar alguma coisa, vê um anúncio, por exemplo, o que é mais interessante para quem vai vender algum produto para mim? Dizer assim, Wilkley, como seria bom se você me comprasse? Olha o que a pessoa vai dizer. Como seria bom se você me comprasse? Eu considero que isso não é uma boa venda, não é um bom anúncio. Mas se você disser assim, Wilkley, compre um produto, vai ser maravilhoso se você comprar, porque esse produto é ótimo. Veja que o modo que a pessoa utilizou para me oferecer o produto tem toda a diferença. É por isso, por exemplo, que a publicidade conhece esses modos de usar o verbo e usa de maneira sempre a possibilitar manipulação das pessoas. Você vai no supermercado e tem assim, pague 4, leve 5. Agora, imagine se tivesse lá na placa, se você pagasse 4, levaria 5. Então, o verbo ele não existe só por uma questão de classificação. Esse verbo existe porque, dependendo de como ele nasce, dependendo de como você utiliza, existe diferença na mensagem que será passada. Já quando as pessoas querem manipular a outra e querem fingir que elas têm poder de escolha, eu não quero ser muito bruto com você. Aí, no lugar de mandar você fazer alguma coisa, eu digo assim, não seria bom que você fizesse? Seria tão bom para nós. Veja que aí eu já usei outra mensagem com outro modo. Então, os verbos, sejam eles no tempo presente, passado e futuro, sejam eles no modo indicativo, subjuntivo, imperativo, não é só uma questão de entender o que o verbo é uma questão de entender que a maneira como ele foi colocado na frase teve um sentido que foi construído. Vamos pensar agora numa receita de bolo. Você não sabe fazer um bolo. E você vai lá
na internet buscar a receita. Imagine você achar uma receita que diz assim: se você quiser, pegue 3 ovos. Se você quiser, pegue 2 xícaras de farinha de trigo. Se você quiser, adicione 2 colheres de manteiga. Não cabe na receita esse modo de verbo, porque ele não pode lhe dar opção, senão a receita não sai do jeito que é para sair. É por isso que quando você pega, por exemplo, uma receita, tem assim: pegue 2 xícaras de farinha. Adicione 2 ovos inteiros. Então, percebam que todo verbo, quando ele aparece, existe uma função para como aquele verbo foi colocado. Existe um modo, e esse modo vai atingir o objetivo que você quis quando montou. Tá bem até aqui? Então, anotem aí, é muito importante saber que existem esses 3 modos, tá bom? Deixa eu apagar aqui. Dessa ideia de tempos e modos, dessas ideias de tempos e modos, nasce essa tabelinha aqui. Eu vou tentar explicar assim a tabelinha, porque quando eu explico a tabelinha, eu tenho a sensação de que eu estou aprendendo com os meus professores que me ensinaram de maneira meio equivocada. Eu tive professores no ensino fundamental que talvez não me ensinaram o verbo da melhor maneira. Então, eu coloquei essa tabelinha aí, mais para vocês tirarem print e, se precisar, tirar dúvida. Mas eu queria que vocês não prestassem atenção muito nela, não. Para a gente tentar entender essas noções de verbo, vamos tentar entender com a minha explicação, acho que vai ser um pouquinho melhor. Vamos lá. Quando eu era pequeno, que eu aprendia verbo, eu não conseguia conjugar verbo. Era um problema meu. Engraçado, né? Fui me tornar logo professor de língua portuguesa, e quando eu era pequeno, eu não conseguia conjugar verbo. E eu não conseguia porque na minha cabeça, concentrem aqui para ver se vocês concordam comigo. Na minha cabeça, passado é passado. E quando a minha professora queria me ensinar a conjugar verbo, que ela vinha com história de que existe um pretérito perfeito, um pretérito imperfeito e um pretérito mais que perfeito, eu achava absurdo existirem 3 passados. Não sei se vocês vão concordar comigo. Na minha cabeça de criança, quando eu precisava conjugar verbo, eu queria entender qual era a lógica da gente dizer que não existe só passado, que existe um pretérito, que é o passado perfeito, que existe um pretérito imperfeito e que existe um pretérito mais que perfeito. E eu nunca consegui conjugar verbos, flexionar, porque eu não entendia o sentido desse verbo. Aí se passaram uns anos, terminei o ensino fundamental, conjugando sem entender essa lógica de passados, e caí na Universidade de Letras, na Faculdade de Letras, já no curso de Letras, já o FAU, e eu levei essa mesma dúvida para o meu professor da universidade. Eu disse, professor, desde pequeno eu trago comigo não entender como existem 3 passados, porque passado não é passado. E aí o meu professor foi me explicar, e graças a Deus eu entendi, hoje eu tento explicar de maneira mais clara, para que todo mundo entenda que realmente existem 3 noções de passado, tá bom? Existem 3 possibilidades de passado que a gente vai chamar de pretérito perfeito, pretérito imperfeito e pretérito mais que perfeito. Não vamos nos assustar com o nome. Eu vou dizer 2 coisas para vocês e vocês vão me dizer se tem diferença. Treino o ouvido para o que eu vou dizer, tá? Eu, professor Wilkley, amo a cantora Elis Regina. Amo a obra inteira da Elis, assim. É uma cantora com a qual eu tenho muita afinidade com as músicas que ela cantava e conheço quase todas. Vocês conseguem perceber que se eu for falar da Elis, eu posso dizer assim: caramba, como eu amo a Elis. Ela cantava muito. De novo, treino o ouvido. Caramba, como eu adoro a Elis Regina. Ela cantava muito. É diferente eu dizer cantava muito e agora eu dizer caramba, como eu amo a Elis. Ela cantou muito. Eu não sei se vocês percebem que em uma frase eu disse cantava muito. A Elis cantava muito. Na outra eu disse que ela cantou muito. E eu não sei se você percebe que as 2 coisas estão no passado. Tanto cantava quanto cantou. Mas o sentido é diferente. Quando eu digo cantava muito, dá a ideia de que, mesmo que ela morresse, mesmo ela tendo morrido, a ideia ficou presa lá no passado de que ela cantava sempre muito. Agora, quando eu digo que ela cantou muito, dá a ideia de que ela não canta mais, parou. E essa é a noção de 2 passados diferentes. Quando eu digo cantava
e cantou. A ideia de cantava está no passado, mas parece que é um passado mais aberto. Tem mais possibilidades de imaginação. E quando eu digo cantou, cantou, acabou. É a isso que nós vamos chamar, esses verbos, a noção de diferença do verbo que está no pretérito imperfeito do perfeito. Qual seria, então, o passado perfeito, professor? Aquele que não deixa brechas. Cantou, trabalhei. Eu tenho a noção de que começou e terminou, por isso eu chamo de perfeito. Aí eu digo assim, sorri, cantei, trabalhei, vivi. Está tudo no passado e eu tenho, de fato, a noção que terminou. Elis Regina cantou muito. Cantou, passou, acabou. Então, a gente vai chamar de pretérito perfeito o passado que dá uma noção de que começou no passado e terminou no passado. Já vai ser um passado imperfeito, aquele que deixa brechas para a continuação acontecendo no passado, como é o caso de Elis Regina, cantava bastante. Eu não disse que ela cantou bastante, eu disse que ela cantava bastante. Então, esse passado está lá no passado, mas é uma noção de que ele não foi bem fechado, porque eu quis deixar ele aberto. Aí eu vou chamar ele de imperfeito. Porque o passado de verdade perfeito é aquele que eu consigo fechar a ideia de que começou lá no passado e terminou lá. Minha gente, tá tranquilo a explicação? Ou alguém diz, diga assim, professor, não entendi. Porque se você disser que não entendeu, eu vou explicar de novo. Tranquilo? Aí tem um macetezinho para me ajudar. Quase sempre, esses verbos que a gente chama de pretérito imperfeito terminam com a palavra vá. Cantava. Eu trabalhava. Olha que interessante. Eu posso dizer assim, eu trabalhava em Lagoa da Canoa. Ou eu posso dizer, eu trabalhei. O trabalhei vai ser um pretérito perfeito. O trabalhava vai ser um pretérito imperfeito. Tranquilo até aqui? Então, qual é, professor, o pretérito perfeito? É aquele que dá a noção de que começou e terminou. Peitar. Cantei, trabalhei, comi, brinquei, fiz. Agora a pessoa diz assim, eu fazia. É no passado? É, mas é uma noção imperfeita de passado, porque a palavra não fica marcando que começou e terminou. Eu posso dizer assim, eu fiz artesanato, fiz, parece que comecei a fazer e terminei de fazer. Agora, eu dizer, eu fazia artesanato. Vocês conseguem perceber que esse fazia dá uma ideia de muito passado, mas que eu não consigo ver quando foi que terminou? Então, é essa a noção de diferença do que a gente chama de pretérito perfeito. Queria eu que a minha professora tivesse me explicado assim quando eu estava no ensino fundamental. Porque para ela, a minha professora de ensino fundamental, ela só dizia assim, meu filho é passado e pronto. Aprenda que é passado, que é pretérito perfeito, imperfeito e mais que perfeito. Para mim, aquilo não fazia sentido. Até chegar na faculdade e eu entender que realmente existem maneiras diferentes de eu falar do passado. E tem um terceiro tipo de passado. Tem o imperfeito. Qual é o macete? Termina sempre com vá. Trabalhava, cantava, falava, brincava. Esse é o imperfeito. Aquele que é o perfeito dá sempre a ideia de finalizado. Cantei, fiz, trabalhei. E a gente tem um pretérito que a gente chama de mais que perfeito, que a gente quase não usa hoje. Mas a gente vê muito em Bíblia, a gente vê muito em narrações antigas. Você diz assim, cantara, fizera, trabalhara. Esse ra, assim. Ele fizera o concurso em 2010. Olha como é um passado mais distante. É tão distante que a gente nem fica pensando quando foi, porque está muito longe. Por isso a gente chama esse pretérito de pretérito mais que perfeito. Qual é o macete, professor? É terminado sempre em RA. Fizera, trabalhara, cantara. A gente quase não usa. Eu vejo muito em contextos bíblicos, porque esse passado é um passado que a gente chama de mais arcaico. Fica até, às vezes, mais chique, né? Algumas pessoas querem usar esse verbo no pretérito mais que perfeito para dar essa ideia de chiqueza. Explicar de novo, Tâmara, o mais que perfeito? O passado mais que perfeito, que a gente chama de pretérito mais que perfeito, é uma ação que aconteceu no passado, mas foi tão distante
que eu perco a noção de querer saber quando começou, quando terminou, porque ele está muito distante. E nem me interessa saber quando começou ou terminou, como nos outros dois, porque ele está muito longe de mim. É uma ação que depende da outra lá no passado. Aí eu digo assim, cantar, trabalhar. Ele fizera 18 anos no século XX. São verbos do passado que tem uma noção de raça, uma coisa bem no passado mesmo, e a gente até esquece a noção de quando começou ou terminou para marcar esses de tão distante que é. Pegou o lance e Maurício, depois de 20 anos aprendeu agora, graças a Deus, né? Antes tarde do que nunca, eu uso a mesma lógica para mim. Tem macete, tá, minha gente? Tudo aquilo que é assim, terminava em VA, trabalhava, cantava, sonhava, é perfeito. Tudo aquilo que dá uma ideia de começou e terminou, sorri, brinquei, comi, fiz, dá ideia de começo e fim, já na própria palavra, é o pretérito perfeito. E aqueles terminados em RA, fizera, trabalhara, comera, andara, aparece muito em livro de literatura também, esse passado. É um pretérito que a gente chama de pretérito mais que perfeito. São 3 noções diferentes de se dizer passado. Tranquilo até aqui, minha gente? Se não tiver, a hora é agora, viu, de falar? Eu não entendi. Qual deles, Cledjai? Esse último. O mais que perfeito? Eu vou abrir aqui a lousa para escrever um exemplo para ficar bem mais claro para você, tá? Tá. Só um instantinho que ele deu uma travadinha aqui, mas ele já vai liberar. Chega minha canetinha. Só estou esperando destravar aqui, viu? Vou repetir agora, tá? Deixa eu baixar aqui. Vamos ver. Se eu disser assim para vocês, Denis. Ai, meu Deus, chega. Denis falara. A minha expressão dessa canetinha riscando é errado, mas vamos lá. De seus pais. Está aparecendo aí na tela de vocês. Essa forma indica uma ação. Eu não disse assim, falou. Porque a ideia de falou já vai dar a ideia de que ele iniciou falando no passado e terminou lá mesmo. Denis falou de seus pais. Pronto, está lá no passado. E eu consigo localizar esse início e esse fim de quando essa ação aconteceu no passado. Só que no pretérito mais que perfeito, essa ação se perde muito longe. Eu não tenho noção de proximidade de tão longe que ela foi. Eu digo assim, por exemplo, Ana bebera uma bebida muito forte, ou Ana bebera durante a infância. Tá tão distante dela que eu não quero mais nem pensar de quando começou e terminou. Então, o pretérito mais perfeito, ele tem uma relação que está mais distante do que o pretérito perfeito. Está mais distante que o pretérito imperfeito. Deu para entender a lógica? Quem foi que tinha me perguntado? Não sei se é a Maísa ou foi a... Deu para entender. Pode dizer. É algo que se passou, mas não passou há 10 minutos atrás. Exato, ele tem uma noção muito mais distante. Isso. Entendi, agora entendi. Se eu disser assim, por exemplo, quando eu anotei, a água já transbordara do balde. Olha que chique, transbordara do balde. Quando eu vi, anotei, a água já tinha derramado, mas eu não quero dizer que a água derramou. Eu quero dizer que a água já transbordara. Foi num passado tão distante, quando eu anotei, já tinha passado o tempo todo que a água tinha derramado. Eu posso dizer assim, com um olhar triste, o professor explicou a todos que regressara a casa, ou seja, voltaria a casa. Então, esse é o lance. Tranquilo até aqui? Tá. Acho que foi, né? E para liberar a gente para o intervalo,
Também não entrava na minha cabeça. Olha para mim, concentra. Também não entrava na minha cabeça. Deixa eu apagar aqui. Acho que alguém falou no chat. Deixa eu ver aqui o que foi. Acho que não, né? Alguém que levantou a mão. É para falar ou foi só para alguma coisa? Nayane? Acho que não, né? Tá tudo bem, era só para dizer que estava ok. Tá bom. A Helenice pediu para eu repetir alguma coisa. Qual é, Helenice, que você quer que eu repita? Coloca aí no chat aí para mim, por favor, de novo. Já entendeu, né, Helenice? Tá, vamos lá. Eu não entendia também, para finalizar, a gente poder ir para o intervalo. Eu não entendia também, na minha cabeça não era plausível que existissem duas ideias de futuro. Olha para mim, minha gente. Para mim, na minha adolescência, futuro é futuro. Mas existem dois futuros. Do mesmo jeito que existem três passados, pretérito perfeito, imperfeito e mais que perfeito, também existem duas maneiras de eu dizer o futuro. Vocês acreditam nisso? Mas vamos esquecer a regra e vamos tentar entender, aplicando no exemplo, que existem maneiras diferentes de dizer o futuro. Tranquilinho? Vamos lá. Eu posso dizer assim, ó. Realizarei um aulão para vocês. Olha para mim, concentra. O professor Wilker está dizendo que eu realizarei um aulão presencial para vocês. Não sei quando, mas o Edinaldo está preparando. Para a gente sentir o calor humano, olhar um para o outro, rir, brincar, fazer aquele negócio ao vivo e a cores. Só gosto da aula por olhando no olho, assim, na energia, se você está entendendo ou não. Eu gosto do aluno no olho. O Edinaldo já está preparando um aulão para a gente presencial. Olha o que eu vou dizer. Olha o que eu disse. Realizarei. Eu estou falando que vou fazer isso quando? Realizarei. No futuro. Mas eu já realizei? Ainda não. Mas quero realizar no futuro. Mas eu estou dizendo que eu vou realizar em que momento eu estou dizendo que eu vou realizar? Eu estou usando que momento para dizer que eu vou realizar? Onde é que eu estou agora? No presente. No presente. Então, mesmo eu dizendo que eu realizarei, eu ainda não realizei. Então, o futuro não está sozinho. Por isso que a gente chama de futuro do presente. Um tempo, tá até na telinha para vocês. Futuro do presente. Porque por mais que eu diga que eu vou fazer no futuro, eu ainda não fiz porque eu estou no presente dizendo isso. Aí na minha cabeça não entrava isso quando eu era mais novinho, porque na minha cabeça futuro é futuro, mas eu ainda não realizei. Como é que eu posso dizer que é só futuro? Então a gente diz que tudo aquilo que eu digo assim, realizarei, mandarei, trabalharei, farei, protestarei, entregarei suas notas amanhã. Eu já entreguei, eu já fiz, eu já realizei? Não. Eu estou fazendo uma perspectiva de futuro, mas para dizer esse futuro, eu estou usando o presente. Então, não posso jogar o presente no lixo, só porque eu estou dizendo que vou realizar. E a gente vai chamar esse verbo de futuro do presente. Diga, Valmirene. Então, todos que terminarem em ei, é futuro do presente. Já temos um macete, Valmirene. Realizarei, comerei, brincarei, trabalharei, cantarei. Todos esses verbos eu estou dizendo que eu vou fazer no futuro, mas tem um lance aí de presente que está presente também. Eu não posso jogar o presente fora porque ainda não realizei. Eu só poderia chamar de futuro se eu já tivesse realizado, mas também não seria mais futuro, já seria presente. Pegaram um lance, minha gente? Então, tudo que eu digo que eu vou fazer no futuro, eu uso o tempo presente, porque ele está presente. Eu estou dizendo agora que eu vou fazer no futuro. Tranquilo até aqui? Esse é o que a gente chama de futuro do presente. Realizarei, comerei, andarei, falarei, trabalharei, enviarei. Mas nós também temos... Calma aí para não bugar. Do mesmo jeito que existe um futuro do presente, existe um futuro do pretérito. Do mesmo jeito que eu posso falar uma coisa que eu vou fazer no futuro, utilizando o tempo presente, eu também posso dizer de uma coisa que eu faria no futuro. Calma aí. Eu posso usar o passado para dizer que eu faria uma coisa no futuro. Vamos para o exemplo? Se eu disser assim, não é mais comerei, não é mais farei. Se eu disser assim, se eu tivesse estudado mais, eu conseguiria passar no concurso. Se eu tivesse estudado mais, eu conseguiria estudar. Eu estou dizendo que eu ia passar quando?
No futuro eu conseguiria passar, mas eu usei o que para falar disso? Conseguiria. Eu No usei passado. que tempo? O passado. Então é muito diferente. Uma coisa é dizer conseguirei e outro é eu dizer conseguiria. Porque as duas ideias estão falando de coisas que não aconteceram, que vão acontecer ou aconteceriam no futuro, mas em um eu usei o presente. Comerei, trabalharei, brincarei. Na outra ele conseguiria, faria. Se você me desse a oportunidade, eu faria mais por nós dois. Faria. Faria quando? Se você tivesse mais oportunidade. Faria mais por nós dois. No futuro, mas eu usei que palavra? Uma palavra do passado, faria. Para uma coisa que eu faria no futuro. Então, esse ia está muito presente. Faria, comeria, brincaria, trabalharia. Eles estão muito nesse ia para dar ideia de passado, mas uma coisa que eu faria no futuro. A gente vai chamar isso de futuro do pretérito. Pegaram o lance? Parece difícil, mas se você anotar algumas coisinhas do que eu estou dizendo, o finalzinho dos verbos, tem macete, que é o final do verbo, e tem essa ideia de você tentar entender o que é que está falando. Se eu já realizei, se eu estou dizendo que eu realizaria, que eu vou realizar. Pegaram o bonde e tem que ter muito cuidado com esses tempos. E o presente não tem. Professor, tem muito passado, tem muito presente, quer dizer, tem muito passado e muito futuro. E o presente? Eu adoro presente, porque o presente é só presente. Não tem muita coisa de como ter o pretérito, não. Vários tipos de futuro. Presente é presente. Aí o que é que nós vamos fazer agora? Ave Maria, chega, cansei, minha gente. 1 minuto, 1 hora e 20 minutos de pura explicação. Não parei quase para nada. Nós vamos fazer o nosso intervalo. Professor, vocês precisam hidratar essas cordas vocais. E aí nós voltamos exatamente às 20h40 para eu terminar o conteúdo e tem uma lista de exercício, olha, lindíssima para a gente fazer desse conteúdo. Não sai, vai lá tomar uma água, comer, olhar o marido, a esposa, o filho, e daqui a 20 minutos nós retornamos para continuar, tá bom?